Olá, amiguinhos! Eu sou o professor Jubileu e vim dar para vocês mais uma videoaula de biologia! No vídeo de hoje nós falaremos sobre a hipótese heterotrófica! A hipótese heterotrófica é a hipótese mais aceita dentro da comunidade científica, porque é a hipótese que mais faz sentido. Ela diz que as primeiras substâncias orgânicas da Terra surgiram na combinação de substâncias inorgânicas. Professor, as substâncias inorgânicas surgiram do nada? Boa pergunta, Rodolfinho! Acontece que naquela época a atmosfera era composta de amônia, hidrogênio, vapor d'água e metano! A Terra naquela época era muito quente, com constantes tempestades e erupções vulcânicas e meteoros caindo o tempo todo. E esse tipo de coisa fez com que as substâncias inorgânicas se tornarem substâncias orgânicas, o que eu vou explicar quando falar do experimento. Naquela época não havia O2 na atmosfera, então os primeiros seres foram os seres fermentadores. Professor, o que é ser fermentador? São seres que realizam a fermentação, caro Rodolfinho. Eles usam a glicose para conseguir sua energia. Os fermentadores conseguiram muito sucesso naquela época, o que fez com que eles tivessem dois problemas principais: a superpopulação e o resfriamento da Terra, o que fez com que muitos desses seres morressem. A partir daí, surgiram os seres fotossintetizantes, que realizavam opção A, fermentação, opção B, respiração, opção C, fotossíntese. Qual é a resposta, Rodolfinho? Letra D! Você errou, Rodolfinho. Os fotossintetizantes realizavam a fotossíntese. E como funciona a fotossíntese, Rodolfinho? Você sabe? É aquela que tem o oxigênio e ele vira amônia? O O2 que os seres fotossintetizantes produziam naquela época era tóxico para quase todos os seres, o que fez com que muitos deles morressem novamente e abriu espaço para os seres respiradores. Rodolfinho, os seres respiradores realizavam fotossíntese ou a respiração? Fotossíntese! Você errou de novo, Rodolfinho! Os seres respiradores realizavam a respiração! Agora eu vou chamar para vocês o meu amigo professor Clasper, que vai explicar a história de como descobriram essa teoria fantástica. Agora eu convido aqui meu amigo professor Clasper. Professor Clasper, por favor, pode entrar. Obrigado, obrigado. Olá, amiguinhos! Eu sou o professor Clasper e eu vim ensinar para vocês a parte histórica da hipótese heterotrófica. Antes de falar do experimento de Miller, eu vou precisar falar do experimento de Wohler, que é o cara que conseguiu fazer ureia no laboratório em 1828. Isso não é fantástico, Rodolfinho? É fantástico, gente! E isso comprovou que substâncias orgânicas podem ser produzidas através de substâncias inorgânicas. Agora eu vou falar dos coleguinhas chamado Harold Urey e Stanley Miller, que eram professor e aluno, respectivamente. Esses dois caras fizeram um aparelho que imitava as condições da atmosfera naquela época. No balão volumétrico do aparelho que esses caras fizeram, tinha hidrogênio, metano, vapor d'água e amônia. Agora eu vou parar essa explicação para fazer uma pergunta para o meu aluno muito inteligente, Goito. Goito, você sabe me dizer como estavam os Estados Unidos na época dessa pesquisa? Então, os Estados Unidos estavam em crescimento muito grande, entendeu? Eles estavam numa revolução depois da Reconstrução Americana, depois da Guerra Civil. Foi uma coisa muito louca. Parabéns, Goito! Você sabe história e biologia. Você é um aluno exemplar. É nóis. A mistura que esses caras fizeram foi exposta periodicamente a muitas descargas elétricas. E depois de uma semana, eles repararam que o líquido estava ficando vermelho. Depois que eles foram analisar, eles viram que o líquido continha substâncias orgânicas. Rodolfinho, que substâncias orgânicas continha no líquido vermelho? Astronauta? Não, Rodolfinho! Tinham substâncias orgânicas como bases nitrogenadas de aminoácidos e gorduras. Esse cara chamado Sidney descobriu que nas substâncias vermelhas tinha um negócio chamado microsferas. Você sabe o que são microsferas, Rodolfinho? Não. Ah, tá. Rodolfinho, as microsferas são proteínas com camadas de água em volta que estão naquela substância vermelha.
Dessa substância vermelha tinham moléculas de gordura que fizeram uma membrana, e dentro dessas membranas de gordura tinham proteínas, e algumas dessas proteínas tinham função enzimática, fizeram com que o interior e o exterior se diferenciassem muito rápido, porque isso acelerava as reações. Essa diferenciação foi ocorrendo de forma muito rápida, o que originou as primeiras células, e daí em diante a seleção natural passou a agir, e essas células passaram a competir por alimento, e daí surgiu a vida! Agora eu vou perguntar para o meu aluno Goito se ele sabe diferenciar a hipótese autotrófica da heterotrófica. Aluno Goito, você sabe diferenciar a hipótese autotrófica da heterotrófica? Cara, a heterotrófica era tipo assim, ele surgiu em mares rasas e tal, ao ar livre, um negócio muito louco, entendeu? E a autotrófica era um lugar protegido, tá ligado? Nas fontes hidrotermais, no assoalho do oceano, tá ligado? Eles faziam quimiossíntese. O que era quimiossíntese? É tipo a fotossíntese, só que com reações químicas, entendeu? Parabéns, Goito. Você será um sucesso na vida. É nóis, mano. Mas de onde surgiu toda essa teoria, coleguinhas? Vocês sabem, a hipótese heterotrófica foi primeiramente pensada por um cara chamado Oparin, que era da mesma época do nosso camarada Harold. Ele era russo. Mas o quê? Foi ele que criou a hipótese, foi ele que fez a teoria. Já falei isso. Você falou. Ele que teve a ideia, e todos os outros cientistas que eu falei aqui foram os que fizeram experimentos, entenderam, coleguinhas? Até o próximo vídeo, Professor, até mais! eu não entendi. Oi gente, meu nome é Professor Oblinho, eu sou professor de História da Casa e eu vou fazer algumas observações aqui no vídeo explicando para vocês sobre os cientistas. Então, gente, o Harold e o Oparin viveram na mesma época. O Harold era dos Estados Unidos, que estava numa época de crescimento econômico, demográfico e melhoria das condições de vida. Eles estavam se reconstruindo depois da Guerra Civil e isso foi no período da Revolução Industrial. Essa merda. O Miller viveu na época da Guerra Fria. Nessa época, os movimentos feministas estavam crescendo muito e foi quando realmente começou a existir o feminismo. Então, gente, a experiência do Miller e do Harold foi realizada em 1953, e a década de 50, que é quando a experiência foi realizada, foi considerada a transição do período de guerras da primeira metade do século para a segunda metade, com as revoluções comportamentais e tecnológicas, como o feminismo, a terceira revolução industrial, movimentos pacifistas, etc. A hipótese de Oparin e Haldane foi feita na década de 1920, que ocorreram a queda na Bolsa de Valores de Nova York, e o mundo sofria com as consequências da Primeira Guerra. Após a crise de 29, o fascismo italiano ascendeu. Chaplin estava imperando no cinema.